Bora, pessoal, primeira coisa, já que a gente é de tecnologia, eu larguei meu celular lá, mas eu já vou buscar. Para a gente organizar as perguntas, eu vou pedir para vocês pegarem o celular de vocês, se ele estiver funcionando, e aí vocês entram ou no Chrome, ou no navegador de vocês. Obrigada, querida. No navegador de vocês, e digita lá, sli.do, e põe esse código. E aí eu vou ter acesso aqui, e aí vocês ficam dando umas olhadinhas, que é baseado em sistema de like, tá? Quem tiver mais like, a pergunta que tiver mais like, é as perguntas que eu vou respondendo na ordem. Tá bom? Se der ruim, vocês me avisam. Tecnologia é assim, né? E sobre o que a gente vai conversar hoje, pessoal, nesses próximos... Vou tentar fazer um monólogo só de 20 minutos, e aí depois a gente começa a conversar, tá bom? Sobre as tais habilidades do século XXI, sobre essa tal de inovação, essa tal de tecnologia, tá? Os meninos falaram aqui de programação, e eu entrei no mundo de educação devido à programação. Mas, mais do que isso, devido a uma questão de gênero. Eu entrei na faculdade de Ciência da Computação e tinham incríveis eu, de menina. E aí eu comecei a refletir que aquilo não era o mundo que eu queria viver, e que eu achava que esse poder tinha que ser distribuído. Porque eu fui programar porque o meu pai programava. Meu pai acordava de madrugada e começava a digitar código em COBOL. Ouvi uns nossas, tá? Pela plateia. O que é COBOL, pessoal? Pensa que era um idioma que só o computador falava, era tipo o inglês do computador, só que era um inglês muito difícil. Só que, na minha cabeça pequenininha, eu achava que aquilo era o quê? Meu pai era um enviado extraterrestre, certo? Para resolver os problemas do mundo, e eu queria fazer parte aí desse rolê. E aí meu pai um dia falou que chamava computação. E aí eu fui, tá? Cheguei lá e, de fato, descobri um mundo totalmente diferente e um superpoder. Porque eu podia, da minha casa, com poucas linhas de código, chegar em milhares de pessoas. A vida foi acontecendo, eu fui crescendo, até o momento que hoje eu sou cofundadora e CEO do Mastertech, que é uma plataforma de educação de habilidades do século XXI, onde a gente entende que uma das principais habilidades é tecnologia, é letramento digital, letramento tecnológico. É a gente entender que a gente já não pode mais se dar ao luxo de falar que a gente não é de tecnologia, pessoal. Quem aqui não estava com o celular assim, fácil? Poucas pessoas, né? Porque acabou a bateria, ou porque não gosta, mas é uma minoria. A gente estava ontem discutindo sobre como o fato da gente não entender muito bem o que é inteligência artificial, o que é propriedade de dados, tem colocado a gente em risco, certo? Então, a gente vai discutir um pouco mais sobre essa tecnologia toda, tá? Se alguém precisar de ajuda, depois a gente volta aqui. E mais do que isso, quando a gente fala de habilidades do século XXI, a gente vem falando dessas habilidades que cada vez mais vão ter um curto espaço de validade. Pensa bem, aqui todo mundo tem, grande maioria hoje, tem alguma atividade profissional que mudou drasticamente nos últimos 5 anos. Independente se você mudou de carreira ou não. E eu estou falando 5 anos. Se eu falar 10 anos, pessoal, aí que ferrou. Pensa num contador nos anos 90, sei lá. Era planilha, era papel, era livro caixa, era tudo no papel, né? Hoje, alguém não trabalha metade do tempo no computador? Raro. Só quem tem alguma atividade bastante específica, que também mudou, tá? Então, mais do que a gente ter que mudar de carreira com muito mais recorrência, a gente vai ter a nossa própria carreira muito modificada por tecnologia. Então, a gente vai ter que adquirir algumas novas habilidades, tá? E no Mastertech a gente acredita que a rede pode ajudar muito. Então, eu vou contar só 2 projetos do Mastertech, tá? E depois a gente já entra numa parte mais técnica da nossa conversa. E um dos primeiros projetos, a Cidadão para o Mundo, a gente tem a honra de poder ter feito algumas iniciativas juntas e a gente vem tentando entender, já combinei mais umas 4, 5, todo mundo vem falar comigo, a gente tem ideia.
Mas o projeto Mastotec é uma coisa assim que é inacreditável. Assim, quando eu vim pra cá, assim, eu pensei assim, não, eu não vou conseguir fazer, porque era muito código, nunca tinha visto programação na minha vida. E eles explicam tão bem, eles me acolheram tão bem. Eu aprendi muitas coisas de programação, coisa que até meu irmão, que fez faculdade, por exemplo, de ciência da computação, não conseguia me explicar assim, porque ele não sabia, porque é muito conhecimento, é muito abrangente. E em menos de um mês, tipo, meu irmão fez uma faculdade e ele não aprendeu tanto. É incrível saber, tipo, que um curso assim, gratuito, conseguiu me proporcionar tanto. Me trouxe a uma família nova. Os professores, os ninjas são incríveis, então eu só tenho muito que agradecer. É uma experiência fantástica que eu recomendo para todos assim, um dia conquistarem. Pessoal, esse é um projeto que a gente tem com o Facebook, chamado Estação Hack, onde no ano passado a gente formou 1.200 alunos em desenvolvimento front-end, que é aprender a fazer site, aplicativos. E é um projeto que o Facebook trouxe para o Brasil, entendendo que para a gente mudar o mundo, começando pelo Brasil, a gente ia ter que investir em 3 pilares. Formação de talentos de tecnologia, ensino de empreendedorismo e aceleração de negócios sociais. Tá? E a gente hoje cuida para o Facebook do pilar de formação de talentos de tecnologia e a gente fica muito feliz porque a gente vê, como a Giovana, gente que está voltando para a própria comunidade, começando as próprias iniciativas de educação, conseguindo emprego, mudando, de fato, a realidade delas, que é o que vocês fazem também. Tá? E outro projeto que a gente tem muito, muito orgulho de ter feito, a gente entende que hoje o perfil da mulher encarcerada no Brasil é muito diferente do homem encarcerado, tá? E a gente começou, eu fiquei louca, eu li um livro do Drauzio Varela que chama Prisioneiras. Alguém já leu esse livro? Lê, gente, lê. É muito bom. Só que eu fiquei louca, falei, pelo amor de Deus, eu preciso fazer alguma coisa, porque o perfil dessa detenta era muito diferente. Normalmente ela era cúmplice de algum crime, e não a mentora, né, a idealizadora, né? Daquele negócio, enfim. E quase todos os processos tinham a ver com aumento de renda. O que isso quer dizer? Ela cometia um crime porque ela estava numa situação de vulnerabilidade, ela não tinha mais ninguém para contar, e ela tinha que cometer um crime. Tá? Tinha aqui também, é bem forte, mas nem vou entrar nessa discussão. Próxima palestra resolve esse tinha que. Tá? Cadê eu? Mas a gente entendeu que esse momento de encarceramento podia ressignificar a vida dela e arrumar um emprego que, de fato, ela conseguisse um emprego posterior ao encarceramento. Hoje, o único curso regulamentado pelo governo, pela Secretaria de Administração Penitenciária, era professora de yoga, o que é ótimo. Professora de yoga é ótimo. Porém, elas demoravam 5 anos de formação, né, para ter a formação completa, e aí era muito difícil conseguir ser autônoma, enfim. E a gente está tentando ressignificar e construir atrás do presídio um hub de inovação para que elas possam trabalhar encarceradas, não tem problema nenhum, e possam ganhar um salário que seja, de fato, viável para elas mudarem a comunidade delas, poderem mandar dinheiro para a família, enfim. A gente tem tido muito orgulho, muitos resultados legais nesse tipo de projeto. Então, por que eu estou contando tudo isso? Porque hoje a gente está vivendo uma sociedade complexa, certo? A gente vai falar de seres humanos complexos, mas mais do que uma sociedade complexa, a gente está resolvendo problemas complexos, pessoal. E eu vou dar uma definição teórica aqui para vocês, porque problema complexo é aquele que a gente não tem muita noção das consequências. Assim como a gente não tem uma solução conhecida. A gente vai ter que começar a testar. Vai dar errado? Vai. Opa! Primeira vez que a gente foi tentar entrar, a gente demorou 2 horas na revista, pessoal, e a aula durava 2 horas. E aí a gente deu 20 minutos de aula no primeiro dia. Exemplo bobo, tá? Foi um problema fácil de resolver, era só chegar 2 horas antes. Mas é o tipo de acontecimento que, se você não está preparado para entender que aquilo é, sim, um problema complexo, que você está tentando organizar, talvez você fique desmotivado, talvez você não entenda, não se coloque no lugar das outras pessoas. Tá? E aí, uma definição um pouco mais teórica, para a gente entrar numa parte mais técnica. Então, vou dar aula aqui para vocês. Tá? É mal de professor que sempre quer ensinar alguma coisa. A gente hoje tem 3 tipos de problema e a gente está criando um 4º tipo de problema.
Problema simples. O que é um problema simples? É aquele que a solução está clara. Tudo bem? Então, por exemplo, eu fazer um bolo de fubá. E a gente, por que eu pus esse exemplo? Eu pus todos os exemplos pessoais, tá? Porque a Camila não sabe fazer nada, tá? Nem ovo. Que dirá um bolo de fubá com erva doce, tá? Mas, apesar de ser difícil para mim fazer um bolo de fubá, eu posso falar que fazer um bolo de fubá é um problema não simples? Não, porque a solução é clara. Vamos supor que eu abro o forno e sai um cheiro de queimado. Errou. Vão olhar para mim e falar, opa, linda, deixou muito tempo. Tá? A gente consegue medir quais são as consequências. Então, problema simples é, por exemplo, fazer uma tarefa de inglês. Fill the gaps. Beleza. Ter uma resposta esperada. Certo? É um problema simples. A gente começa a ter que discutir essas novas habilidades quando a gente começa a ter um maior número de problemas complexos e problemas complicados. E eu queria fazer uma distinção aqui entre problemas complicados e problemas complexos. Tá? Qual que é a diferença de um problema complicado para um problema complexo? O quão essencial é a experiência? Vou dar exemplo que vai ficar bem fácil. O problema complicado, a experiência é suficiente. Então, é como mandar um foguete para a Lua. Tá? Mandei um foguetinho, segundo foguetinho mais fácil, terceiro foguetinho, quarto foguetinho. É o típico problema que no mundo corporativo a gente... Vamos trazer alguém de mercado? É esse tipo de problema. Tá? E pega lá o financeiro, não sei o quê, traz alguém de mercado. Tá? É para resolver problema complexo. É para resolver problema complicado. Já problema complexo é aquele que é fofinho ter experiência, é super legal, mas não garante nada, tá? Não garante nada. Um bom exemplo é criar filho. Quem aqui tem 2 filhos? Ótimo, você tem 2 filhos? Se você aplicar o algoritmo de criação no filho A, no filho B, fica igual? Eles ficam iguais? Um deu certo, outro deu errado? Por que eu falei? Defina certo, né? Exato. Por que eu dei esse exemplo? Também, totalmente pessoal. Eu tenho uma irmã gêmea, pessoal. Gêmea. Exatamente. Idêntica a mim. Idêntica. E claramente ela deu certo e eu dei errado. E a minha mãe, ela não só aplicou o mesmo algoritmo de criação, como ao mesmo tempo, sob o mesmo teto, com a mesma roupa. Era esse o nível. Minha mãe fez da gente um experimento científico. Olha que ótimo. Idênticas. Vou falar só uma diferença, tá? Minha irmã é professora de português. Opa, linda, não uso um plural. Vocês separaram. Não uso. Minha irmã se revira. Toda vez que ela vai palestrar, ela fala, Camila. Ai, querida, desculpa. Tá? Deu errado, claramente. Mas por que abrir empresa é um problema complexo? Tá? Tentar tirar crianças de uma situação de vulnerabilidade e fazer ela acreditar nelas mesmas é um problema complexo. Super legal, a experiência faz ser muito mais tranquilo, você pode não chorar todo dia. Eu, quando começava a dar aula na Estação Hack, gente, era uma desgraça. Porque a criançada chegava, eu chorava todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E aí a experiência te acalma, mas ela não vai te garantir sucesso se você não trabalhar, se você não estiver ali todo dia, se você não estiver analisando caso a caso, se você de fato não tiver empatia com quem está ali. Tá bom? Então, vocês resolvem problemas complexos todos os dias, pessoal. Olha que mara, que top. Tá? Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente vai começar a falar de habilidades do século XXI, e eu vou só listar algumas aqui, para a gente poder ir para as perguntas, porque eu já falei mais do que 10 minutos, claro, sempre assim. Claramente eu dei errado, vocês viram, né, pessoal? O que é o problema complexo do mal? É aquele problema complexo que a gente tenta resolver com tecnologia. E aí, o que acontece quando eu ponho tecnologia no meio disso tudo? Eu faço as consequências serem exponenciais. O que isso significa? Que se der bom, deu muito bom. Tá?
Mas se deu ruim, pode dar muito ruim. E aí, eu queria passar um vídeo para vocês e aí a gente conversa sobre os nossos sentimentos, tá bom? Pessoal, esse vídeo... Deu play? Oxi. Aí. Este vídeo, pessoal, ele não tem som mesmo, tá? Ele é da Boston Dynamics. E, claramente, temos um robô andando sobre duas pernas, certo? E ele saiu do carpete e ele está andando na neve. Alguém teve que mexer no robô? Não, alguém teve que mudar a configuração dele entre a grama e a neve? Não, ele está se adaptando, ele está resolvendo os próprios problemas ali. Certo? Está andando, está conseguindo. Não caiu, olha que top. Ó, arrumou um amigo. Isso também é super difícil, pessoal, que é equilibrar o centro de massa, é um negócio bem técnico, tá? É difícil fazer isso aqui. O jogo do quadril ainda é um mistério para a ciência. Pessoal, quem torceu pro robô pegar o taco e bater na pessoa? Ótimo, olha que ótimo. A gente ia ficar do lado das máquinas, olha, na guerra. Que top. Pessoal, por que eu estou falando isso? A gente coloca a tecnologia para resolver um problema, mas a gente mudou os nossos hormônios, a gente mudou o nosso cérebro. Tem um negócio que chama empatia, que pelo simples fato de eu ver algo ou alguém andando a minha imagem e semelhança sendo atacada, eu posso ser insensível, coração de pedra. Ainda assim... E aí, a hora que eu faço a pergunta claramente, vocês não, mas não pensei, não, nada a ver. Não, é óbvio, a máquina era uma máquina, é verdade. A gente tenta se julgar, mas na hora que a gente está vivendo aquilo, é muito natural que a gente tome algumas decisões. E é por isso que a gente tem que estar alerta que cada vez mais a gente vai começar a resolver esse tipo de problema. A gente vai ter que começar a lidar com esse tipo de decisão. Quando a gente fala em carro autônomo, por exemplo, vocês já pararam para pensar que o algoritmo ele é binário, né? Então, a gente fala que é sim ou não. Agora tem uns outros tipos, não vou entrar nessa discussão, mas é sim ou não. Então, quando eu entrar num carro autônomo, que é um carro que vai se dirigir sozinho, possivelmente, na hora que eu sentar no banco, eu vou ter que decidir se ele vai dar prioridade para a minha vida ou do pedestre, que potencialmente pode passar na frente do carro. E você vai ter que tomar essa decisão e você vai ser forçado a tomar essa decisão, mesmo que não aconteça. Hoje a gente vive a vida como se a gente não tivesse tomado essa decisão. Mas a gente está tomando. Então, a tecnologia vai impor para a gente uma série de outros cuidados que a gente vai ter que ter para conseguir passar por ela, criando o que a gente chama de futuro desejável, que é o último conceito que eu quero deixar aqui para vocês, e aí eu já vou olhar se tem pergunta, e aí eu já cumpri minha missão aqui, tá? A gente acha que a gente pode só aceitar o futuro provável, que é o quê? O governo é difícil. A economia é foda. Difícil. Não, inglês é difícil. Putz, difícil. Isso é o quê?
Futuro provável. E talvez seja uma das perguntas que, como empreendedora de tecnologia, as pessoas mais me façam. Ai, no que eu devo investir? É blockchain? É Big Data? As pessoas ficam tentando chutar qual é o futuro provável. E a minha provocação aqui, e vocês já estão meio caminho andado, porque vocês não aceitaram a realidade, e vocês estão aqui envolvidos num projeto como o Cidadão Pro Mundo, é criar esse futuro desejável. Cara, não quero saber como vai ser. O que você quer no futuro? Você quer que todo mundo fale inglês? Então, levanta a bunda da cadeira, vamos lá, começar? Isso é lutar por um futuro desejável. Tudo bem? E aí, a gente vai ter que ter alguns aliados, algumas habilidades que vão ajudar muita gente no rolê. Tipo, entender que a gente está numa era exponencial, que eu não posso mais aceitar coisas que sirvam para 30 metros, que seriam 30 passos lineares. Eu tenho que fazer coisas exponenciais. O que quer dizer 30 passos exponenciais? Que eu vou ter que dar 24 voltas no planeta Terra. É por isso que não dá mais nem para Cidadão Pro Mundo ter, talvez, ficha no papel. Não ter inscrição online. Porque a gente já não está mais querendo resolver problemas para 30 metros. A gente quer resolver esse tipo de problema, que consiga dar 24 voltas no planeta Terra. E é por isso que a gente tem que contar com tecnologia. E se você quer trabalhar com tecnologia, tem que falar inglês. Olha, que bom. Tá bom? Vocês já estão meio caminho andado. Então, alunos, por favor, continuem estudando, porque inglês abre todas as portas do planeta Terra na tecnologia. Tudo bom, meninos? Continua, tá? Até o J. Por quê? Inglês, de fato, é o idioma da tecnologia, tá? Programação é em inglês, tá bom? É tudo em inglês, então tem que falar inglês, tá bom? A gente fala muito que você tem que entender minimamente o que é essa tecnologia. Eu não posso achar que o Wi-Fi é um troço que está no ar. O que é Wi-Fi? Ah, tá lá. É mó legal, conecta. Não pode. Ah, e o app. Uhum. Como que faz o aplicativo? Super legal, é mó legal. Eu lembro até hoje que eu tinha uma discussão homérica com a minha mãe sobre VPNs, pessoal, quando o WhatsApp ficou fora do ar. Ela foi lá e falou, baixei 3 VPNs, agora está funcionando. Eu falei, que linda, ótimo, parabéns, agora o seu celular não é mais seu. Né? Olha que ótimo, tá bom. Em troca do WhatsApp, você vendeu a sua alma. Ótimo. Porque ela não entendia o que queria dizer baixar um VPN. Ela leu lá que resolvia. Tá bom? A gente vai ter que cada vez mais cuidar desse tipo de decisão, tá, pessoal? Eu li... Alguém viu a hashtag que está bombando no Instagram do 10 Years Challenge? Dos 10 anos? Eu até postei no Instagram, porque tinha acabado de postar o meu, aí veio uma notícia falando o quê? Que era para a gente tentar otimizar algoritmos do Facebook de envelhecimento. Então, ele conseguiu, de grátis, alguns milhões de dados, tá? Para criar quais seriam os padrões de envelhecimento. Porque eles estavam tentando ajudar a melhorar o algoritmo para, dado uma foto, sei lá, do Duval, como que o Duval vai estar daqui 10 anos? É muito difícil, principalmente para polícia, né? Muito bom isso. E para desaparecidos. E aí eles falaram assim, para que comprar? Não, pega nada. A galera dá de graça. Camila, no ato, falou, eu que falo sobre isso, né? Parabéns, linda, caiu. Tudo bem, vamos apagar, ele já salvou, eu sei, mas é só para minha moral não ficar, né? Atingida. Tudo bem. Mas a gente cada vez mais vai ter que cuidar disso, tá, pessoal? A gente vai conseguir escapar de todas? Vai. E é natural, tá bom? Mas a gente vai ter que cuidar, a gente vai ter que estar esperto para não ser o bobo do rolê, certo? E, para isso, a gente vai ter que desenvolver pensamento computacional, a gente vai ter que ser tolerante à incerteza, a gente não sabe qual carreira a gente vai ter daqui 10 anos, a gente tem que estar preparado para tentar ler qual que é a próxima do mercado, tá? A gente vai ter que ter uma tolerância a experimentar, testar as coisas, e não mais querer prever todas as variáveis. E a gente estava brincando ali, pedir demissão com o emprego arrumado já. Cada vez mais a gente vai ter que estar aberto a, cara, não sei qual vai ser amanhã, mas estamos aí, né? Estamos experimentando.
A gente vai ter que trazer feedback como cultura, pessoal, e eu fico muito feliz quando eu vejo vocês transformando assessment em feedback, porque acho que ninguém sabe como lidar com tudo isso. Então, a gente vai ter que se ajudar, certo? A gente vai ter que olhar um no olho do outro, lembrar que é todo mundo ser humano, e do jeito menos violento possível se ajudar a ser melhor todo dia, tá? Para isso, a gente vai ter que ter empatia, para isso, a gente vai ter que colaborar, para isso, a gente vai ter que abraçar o conflito. Quando eu vi o Duval respondendo a pergunta dos 25 anos, a gente passou pelo mesmo perrengue lá na Estação Hack, e hoje a gente atende com foco 16 a 25 anos. E aí, para mim, era muito... Eu chorei muito já nessa vida, tá, pessoal? Chorava todo e-mail que me mandavam com alguém. Eu tenho 27, eu posso fazer? Me perdoa. A gente vai ter que entender que vai ter conflito, a gente vai ter que ressignificar isso para que seja um conflito positivo, onde todo mundo cresça e que não aconteça o que aconteceu na eleição, certo? Que todo mundo só brigou, eu virei as costas e foi embora. Vi de minha família, certo? Tá tudo bem. A gente vai ter que abraçar esse conflito positivo, tá? A gente vai ter que entender que a gente está criando um futuro desejável. E nem todo mundo vai concordar com você. Só que não adianta você simplesmente ter um conflito agressivo frontal e ir embora. A gente vai ter que abraçar esse conflito como construção, tá? Então, eu queria muito que vocês levassem esse pensamento daqui para frente. Vocês têm um poder enorme nas mãos, pessoal. Às vezes, a gente acha que um sábado no mês é pouco, mas aquele jovem está esperando a semana inteira para estar lá. Então, é muito legal e ver vocês todos engajados em um auditório lotado faz a gente crer nesse futuro desejável. Tenho certeza que daqui um pouco eles vão ser professores, assim como a gente já tem casos na Estação Hack, onde os alunos fizeram curso, viraram ninjas, né, que são os professores assistentes, e depois viraram professores e hoje trabalham com isso e eu tenho o maior orgulho de sentar do lado deles. E acho que vocês também vão ter o maior orgulho a hora que vocês olharem para o lado e o volunteer ter sido seu aluno, se já não aconteceu, tá? Então, continuem nessa construção do futuro desejável, todo mundo junto, tá? Vai ser fácil? Não. Não vai. A gente vai chorar muito, a gente vai achar que não vai ter dinheiro, a gente vai achar que, ai, meu Deus, mas é difícil, tá, pessoal? A gente fala, né, com muita doçura de tudo isso, e é muito legal, mas vai ter sábado que você vai acordar e falar... Tá? Tem dia que, às vezes, a gente dá aula sábado e domingo, e depois de uma semana punk, e aí eu acordo no sábado às 6 da manhã e falo, Jesus, quem inventou de dar aula de final de semana, Deus? Fala que não fui eu. Tá? Não vai ser fácil, mas a gente vai olhar para o lado e vai achar forças e vai conseguir continuar na construção desse futuro desejável, tá? Eu queria ver se a gente tem perguntas. Então, primeira pergunta, o quanto o inglês contribuiu para... Eu vou ser muito rápida, tá? Porque eu já estourei, obviamente, os 10 minutos, não sei de onde que eu tirei que eu ia conseguir. Tá bom. Eu sempre falo, vou falar só 10 minutos. Então, primeira coisa, quanto o inglês contribuiu para você chegar onde está? Pessoal, tudo. Vou contar uma história muito, muito rápida. Eu fui, assim que eu acabei a faculdade... minha mãe também me obrigava. Cadê? Minha mãe também me obrigou a fazer inglês. E eu achava... Não é que eu achava chato, mas assim, eu não tinha noção do quanto ia mudar minha vida, sabe? E aí era meio chato. Enfim. E eu estudava de tarde, eu lembro até hoje. Eu estudava de tarde, o inglês começava às 9 da manhã. Só que a escola começava meio-dia. E aí, quando eu comecei o inglês, eu perdi as chaves. E aí eu ficava muito brava, porque era bem no horário da aula. Enfim. Passou, terminei inglês e tal... Não fui estudar fora, não fui morar fora, mas fiz faculdade de computação. E aí, no último semestre, tocou meu telefone e era um recrutador do Google. Do Google, meninos. Sabe o Google? Sabe? É Google. Falou assim, oi, Camila, tudo bom? Então, a gente está com vagas abertas na Califórnia. Você não quer vir trabalhar na Califórnia? Aí, antes de eu responder ele, can we switch to English? Deu, sure. Enfim, se naquele momento eu não tivesse... Eu estava segura? Não. Zero segura. Era tipo, yes, sure, awesome, yes. Oh, cool. Yeah, please. Oh, yes. Awesome. Não sabia o que eu estava fazendo.
Mas, resumo da ópera, a gente fez 6 entrevistas, né? E eu fui morar na Califórnia logo que eu terminei a faculdade. Então, e foi talvez a experiência mais maluca da minha vida, foi o que me trouxe talvez até aqui, porque muito cedo eu tive contato com uma cultura de colaboração, com uma cultura de empreendedorismo, com uma cultura de impacto. E se eu não falasse inglês, fui lá. Eu lembro até hoje, na primeira reunião com os VPs, tinha um monte de new entry, né? Então estava todo mundo yes. Ninguém falava nada, principalmente, e normalmente nós éramos as únicas meninas da turma, então tinham 2 meninas latinas, certo? Né? Uma argentina e eu, e a gente só yes, yes. E aí todo mundo falando bem, na Europa todo mundo falando, né? Todos os europeus falavam inglês bem, e a gente, puta que merda. Passando mal. E aí o VP falou assim, então, eu queria só falar uma coisa, porque eu acho que tem gente que talvez esteja se limitando pelo idioma. E eu queria perguntar, e obviamente ele apontou para mim, né? Você é da onde? Brasil. Português, legal. Eu não falo português. Daí ele falou, você fala inglês, não fala? Deu. Uhum. Ele viu? Eu só falo inglês. Então, por favor, não achem que o inglês de vocês precisa ser perfeito para a gente se entender. Vocês estão aqui justamente porque vocês falam 2 idiomas, porque vocês não tiveram medo. Então, também não espere de você um inglês perfeito. Não espere isso de você, então não se limita por isso. E aí, para mim, aquilo foi tipo, what? Porque eu começava todos os meus discursos em inglês, ainda às vezes eu começo, que às vezes dá uma titubeada, né? Ai, desculpa, meu inglês está muito enferrujado, foi mal, it's rusty, oh, sorry. Começava pedindo desculpas. E acho que isso é uma noção muito importante de quantos americanos falam português? Poucos. Tá? Então, inglês foi decisivo na minha vida e, com certeza, vocês estão abrindo muitas portas para a galerinha que vocês estão ensinando, principalmente se eles aprenderem a programar comigo. Quais as ações da sua empresa para termos mais meninas e mulheres? Ótimo. Hoje, uma Macertec tem 61% de mulheres. O que, pessoal? E todo mundo fala assim, ai, que fofo. Pessoal, a gente toma muito cuidado com todas as fotos, com todos os textos, com nome de curso. Tá? A gente leva a diversidade no core da empresa, não é só um discurso. Tá? E eu sempre conto uma mesma história, que a gente começou um curso, o primeiro curso chamava Introdução à Programação. E eu que dava aula. Isso lá em 2016. Introdução à Programação. E aí tinha bastante aluno, mas era sempre 70-30. 70% de homens, 30% de mulheres. Eu, tipo, mano, que zica, o que está acontecendo? Saco. Tipo, a professora é mulher, a gente... Falei, cara, aí eu li um artigo do Dan Garcia, que é um professor de Berkeley, que ele falava que o gênero feminino, por construção do arquétipo feminino, dava muito valor para o resultado final que ela ia obter. E que, se você deixasse isso explícito, talvez ela se interessasse. E aí eu falei assim, vamos dar o nome do curso, vamos dar a descrição do curso. E aí começou, programação para não programadores. Você quer mudar o mundo e que é dentista, você que é nutricionista, você que é não sei o quê, você que é professora, você que é professor, você que é não sei o quê, você que é não sei o quê, você que... Vem aqui aprender um jeito de resolver os problemas do planeta Terra, não sei o quê, não sei o quê. Pessoal, de um dia para o outro, inverteu. 70-30. Tá? A gente começou a ter 70% de mulheres. Assim como na estação Hack, tá? Óbvio que não é tão simples assim, mas quando a gente coloca intenção naquilo e a gente deixa claro os fins e não os meios, automaticamente a gente se conecta, certo? Então, a gente toma muito cuidado para ter ninjas. Então, por exemplo, a gente sempre tem uma ninja, que é a professora assistente, tá? Mulher. Para que essa menina possa se sentir confortável. Eu passei 4 anos escondendo todas as minhas dúvidas. Porque eu era a única pessoa que o professor sabia o nome, ninguém podia assinar a lista. Já pensaram nisso? Imagina fazer a faculdade sem poder pedir para uma pessoa assinar a lista. Ai, que desespero. Foi difícil. Tá? Então, criar essa conexão, alguém poder levantar a mão, olhar, a gente toma muito cuidado para que a gente possa ter representatividade racial, de orientação sexual, deficiências, né, que a gente nem fala mais deficiências, mas a gente tenta
representar o máximo de diversidade que a gente pode como cultura. Tá? Então, acho que talvez esse seja o nosso segredo para esse rate. Vou fazer mais uma só. Tá tempo? Quem que está controlando o tempo? Duval, posso? Mais uma? Última? Última? Nossa, vocês deram muito like, meu. Tem 104, 103. Massa. Quais dicas você daria para quem quer empreender? E aí eu vou responder junto a de baixo, que é: você se imaginava onde está com a sua idade? Eu tenho 27, tá, pessoal? Acabei de fazer 27. E muita gente olha e fala assim... E acho que a gente ainda coloca muita carga nessa idade, nessa coisa de carreira, né, experiência. E aí a minha explicação é sempre assim: cara, mas a gente está resolvendo um problema complexo. Lembra que experiência é só legal? Experiência é só fofinho, mas não garante nada. Então, está tudo bem a gente não ter experiência, seja lá o que isso signifique, tá? Então, idade é uma métrica aí que a gente inventou para quando a gente só tinha problema simples e complicado na parada, tá? Quando a gente para de ter experiência como condição sine qua non, perde um pouco o sentido a gente falar de idade, tá? E acho que tecnologia também me ajudou muito, porque é tudo muito rápido em tecnologia. Então, talvez a gente tenha conseguido pular algumas etapas em tudo isso, tá? E aí, para a dica de empreendedorismo, eu estava até conversando sobre isso hoje de manhã no Instagram, certo? E um amigo ficou falando: cara, a galera tem eu ia falar uma palavra que não pode. Tem tanto gosto de colocar o C na frente do cargo, então é uma briga. Quando você começa a sociedade, não tem funcionário ainda. E aí a galera está: ai, mas eu sou o CEO, tudo bom? Você que seja o CTO, você que seja o SIGA, escolhe um C aí para você. Não tem nem funcionário, vai ser C do quê? Certo? É isso que eu penso. Enfim. Empreender, para mim, pessoal, tem muito a ver com se apaixonar por um problema. Tá? E é um discurso batido, mas o Mastertech nasceu como curso de vendas online, vender curso online, de programação. Hoje é tudo, mas isso é só um pedaço, certo? A gente foi fazer parceria com o Facebook, a gente foi montar escola no sistema penitenciário, a coisa foi acontecendo. Por quê? A gente não se apaixonou por uma solução, que era ter uma escola. A gente não se deixou envaidecer por algo que a gente tinha construído, mas a gente lembra todo dia que problema que a gente está resolvendo. Tá? Se vai ser online, se vai ser... Não importa pouco. Se vai ser no presídio, se vai ser na comunidade, se vai ser na Faria Lima, se vai ser na empresa chique, se não vai... todo mundo lá na empresa é muito apaixonado pelo problema e tem muito claro que a gente está tentando distribuir tecnologia, conhecimento de tecnologia para que a gente possa criar um futuro desejável. Isso é missão, visão, valores da empresa, isso é um mantra. Tá? Então, acho que se você quer empreender, ache um problema que você vai acordar todo dia com muita vontade de resolver ele. Tá? Que aí as coisas vão acontecendo. Beleza? Acho que era isso, pessoal. Qualquer coisa, o meu sobrenome é Achute, certo? Depois vocês copiam, porque tem eu e minha irmã gêmea, que também é mó legal, então tanto faz. Achute. Se digitar no Google, tem só eu, tá? E o meu e-mail também é camila.achute@gmail.com. Enfim, é bem fácil de me achar em redes sociais e contato. E a gente vai seguir junto, criando esse futuro desejável, tá? Camila, perdão. Antes de você encerrar, eu queria hackear o Slido, porque eu não sei se você percebeu, a hora que você falou que ia começar as perguntas, eu peguei o microfone igual um louco, saí na plateia, e daí você estava lendo as perguntas. Eu estou na década de 70 ainda. Não, tudo bem, mas eu posso fazer uma pergunta, quebrar o Slido? Só uma pergunta. Vai. Você aprendeu mais ensinando ou estudando? Nossa. Assim, não tenho dúvida de que foi ensinando, mas acho que uma das coisas que a gente leva muito a sério é essa tentativa de emancipação das pessoas, sabe? Então, acho que, assim como eu tive professores que, mais do que querer me ensinar, queriam me emancipar, então era aquele professor que te ensinava por quê, como, onde, e que te dava mais tarefa para fazer,
acho que eu aprendi muito mais ensinando e nos processos de emancipação que eu acompanhei, sabe? Então, hoje a gente usa muito problem-based learning, mission-based learning, então, esse aprendizado baseado em missões. E aí, cada nova missão, acho que eu aprendo 10 vezes mais do que eles, porque são realidades muito diferentes das minhas. Então, a gente uma vez foi fazer uma aula, né, dentro de um barco na Amazônia. E aí falaram assim, tem que ensinar programação lá na Amazônia. Tipo, eu vou. Beleza. Chegamos lá, todos os meus exemplos eram blá, tá? Cheguei lá, falei, nossa, bizarro, não conhecia nada da realidade, todos. Aí eu dei um exemplo que era, procedimento é fazer sorvete e tal. Eu falei geladeira, no meio do discurso lá. E aí todo mundo começou a se cotovelar. Aí eu, tipo, tudo bom, pessoal? Alguém pode me contar o que está acontecendo? Tio, o que é geladeira? Hã? Porque a gente já tinha falado de 3G, já tinha falado de Facebook, de internet, de tudo. E aí a galera, a hora que eu falei de geladeira, todo mundo falou, tipo, não sei o que é geladeira. Primeiro que eu quase me taquei, certo? No Rio, falei, chega, para mim não dá, porque eu sou, né, me senti assim, muito mal de não ter entendido qual era o ambiente que eu estava, e lá todo mundo pescava, vivia de subsistência, certo? Então, um cara tinha abundância de alimentação, ele nunca teve necessidade de ter uma geladeira. Não tinha geladeira. Que eu, tipo, caraca. Resumo, tentei me manter forte, continua a aula, minha cabeça já estava, tipo, caraca. E aí, no final, uma das soluções que surgiu, e aí um dos menininhos veio fazer um pitch, e ele falou o quê? Tia, eu falei, né? Qual o problema você está resolvendo? Dele, fome. Daí eu, fome? Uhum. O que você fez? Ele falou, não, então, eu estou resolvendo o problema da fome através de um dispositivo que reconhece se o açaí está maduro. E aí eu, tipo, mano... Resumo, pessoal. Alguém já viu um pé de açaí? Pessoal, um pé de açaí é um negócio bem alto e fino, tá? É tipo um coqueirão, bem alto. E aí, o pai da família vivia, né, dessa exportação de açaí e tal, e ele tinha que ficar subindo e descendo para ver se estava maduro. Numa dessa, o pai corria risco de cair e quebrar o pé. Se ele quebrasse o pé, ninguém subia, estragava, ninguém comia. Pessoal, onde eu ia aprender isso, se não lá? Com aquelas pessoas, naquele contexto. Então, com toda certeza, eu aprendi muito, 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 muito mais ensinando do que, seja lá o que significa ser ensinada, mas do que sendo ensinada. Muito obrigado, Camila. Prazer enorme.